Segundo livro de Samuel, capítulo 6, até o versículo 9. Os irmãos acharam? Diz assim: tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra que temos nesta semana, mais uma vez o privilégio de ouvir. Deus, nós estamos com a expectativa de que o Senhor fale ao nosso coração, porque nós carecemos dos Teus ensinamentos, da Tua palavra. Meu Deus, nós rogamos ao Senhor que o Teu Espírito tenha total liberdade aqui entre nós, que Ele trate com o nosso coração e que esse coração produza fruto, meu Deus, através da Tua palavra. Entrego minha vida em Tuas mãos também, que o Senhor me use de acordo com a Tua vontade, que eu seja um instrumento do Senhor, me enchendo também com a unção e o poder do Espírito Santo, para que essa palavra possa ser pregada aos meus irmãos. Assim eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Quando nós lemos essa passagem, nós sempre imaginamos, visualizamos esse episódio, e quem não conhece a Bíblia, até sem observar os textos anteriores e posteriores, tirando somente esse pedaço, as pessoas podem fazer um juízo de valor de Deus errado, achando que Deus foi rigoroso demais. Várias vezes as pessoas, quando observam trechos separados da Bíblia, pensam assim: esse não é o Deus que eu imagino, que eu creio. O Deus que eu amo é um Deus de amor, Deus é amor, e Ele não faria tal coisa. Mas, da mesma maneira que Deus é um Deus de amor, Ele também é um Deus de justiça. Não que Deus sinta prazer, eu não creio que Ele tenha sentido prazer em fulminar Uzá, mas Ele também tem prazer maior em manter a sua palavra e tudo aquilo que Ele estabeleceu. Então, Deus, Ele não tem prazer em matar as pessoas, mas Ele tem mais prazer em zelar pela sua palavra. E se for necessário que Ele faça juízo, leve o seu juízo contra alguém, Ele assim o fará, como levou contra Uzá. Não era a ele permitido pôr a mão na arca, e assim ele ali morreu. Mas nessa passagem nós vemos que Davi, já proclamado rei, ungido rei, os reinos unificados, ele sente o desejo de levar a arca para Jerusalém. É um desejo lícito, seria o símbolo da presença de Deus no lugar de adoração. A arca, ela representava a presença de Deus, o trono de Deus. Deus era entronizado entre os querubins, Ele ali se manifestava, e a arca, então, tinha esse símbolo de onde ela estivesse, Deus estaria presente. Então, nada mais natural e justo que a presença de Deus no lugar certo de adoração, que era Jerusalém. E
trazendo para o nosso contexto de hoje, nós não temos mais a arca. Fisicamente, você não vai conseguir ver a arca. O único que teve esse privilégio foi Indiana Jones, e ninguém mais sabe do paradeiro da arca. Alguns acreditam que ela foi destruída ou escondida. Então, hoje a arca não tem mais esse símbolo, porque a presença de Deus não é mais através de uma arca, de um objeto. Deus está presente em nós. Nós, então, substituímos, nós, então, representamos, Ele está presente em nós. Nós louvamos aqui hoje, nós sempre clamamos pela sua presença, né? É comum nas orações as pessoas dizerem: Senhor, entramos agora na tua presença, ou ainda na tua presença. Quem não quer ter a presença de Deus próxima de si? Esse era o desejo de Davi, e ele então vai, e com o desejo de levá-la de volta para Jerusalém, ele assim procede. E a arca estava em Baalá de Judá, que era Kiriate Jearim, um pouquinho antes, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 21. Veja lá o que diz, primeiro livro de Samuel, capítulo 6, versículo 21. Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriate Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. A arca estava em Kiriate Jearim, e ela foi levada, porque foi devolvida pelos filisteus. Uma coisa ilógica, como um inimigo que não adorava a Deus, como ele poderia estar de posse da arca, e ele assim deixa ali naquele lugar, eles a devolvem. Irmão, na verdade foi uma consequência de decisões erradas, desde lá de trás, quando Israel é derrotado pelos filisteus, desde que eles levam a arca, levam a notícia para Eli. Os dois filhos dele, Ofni e Finéias, foram mortos nesse episódio, e quando Eli sabe que a arca foi levada pelos filisteus, ele cai para trás da cadeira e morre. A mulher de Finéias, que estava grávida, sabendo da notícia, teve dores de parto ali no momento, e teve um neném, e deu a ele o nome de Icabô. Foi-se a glória de Deus. A presença de Deus, então, para eles, tinha sido levada pelos filisteus, por um povo inimigo, uma consequência de erros que vinham acontecendo, porque a arca, ela foi usada de maneira errada. Ainda aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 4, veja o que diz do versículo 1 ao 4. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Eles, então, são derrotados e têm a brilhante ideia: vamos trazer a arca, e que ela, diante de nós, vai nos garantir a vitória. Moisés, quando o povo andava pelo deserto, ia adiante do povo com a arca, dizendo que os inimigos, que Deus desbaratasse os inimigos e apartasse os inimigos de fronte de Israel. Então era como se a arca fosse abrindo o caminho. Então eles, por certo, imaginaram: vamos fazer o mesmo, vamos usar a arca de Deus como um amuleto, como algo a nosso favor. Então eles assim levam a arca, e isso ainda dá mais força aos filisteus.
Eles tomam, vencem e ainda tomam a arca. A arca com eles produz tumores, eles não conseguem ficar com a arca para si, e eles então decidem levá-la. Não, ela que saia daqui com uma oferta, põe-na em cima de um carro com 2 vacas, e elas então conduzem a arca até esse local. Uma consequência, uma sucessão de erros, depois de tanto desrespeito, mau uso, Davi decide pô-la no lugar certo. Ele decide, eu quero a presença do Senhor, a arca do Senhor, junto comigo, em Jerusalém, no lugar certo, no lugar de adoração. E onde é o lugar de adoração hoje? É aqui na igreja? É só aqui que você pode adorar? Ou é no seu quarto, em algum lugar específico? Não, não há mais um lugar específico para adoração. Qualquer lugar é possível que você adore a Deus. Então, hoje, para nós, a presença de Deus, do Senhor, está em nós. E o lugar de adoração, qualquer lugar. Mas, fazendo um paralelo com o que Davi decidiu fazer naquela ocasião, muitos hoje desejam para si, porque muitos, embora estejam na igreja, frequentando todos os cultos, não sentem essa presença do Senhor. E eles, então, sentem um vazio, não têm aquele sentimento de que Deus está comigo. Eu sinto falta de alguma coisa. Mas Davi toma essa decisão. A arca do Senhor, a presença dele tem que estar próximo de nós. Esse é o desejo de todo mundo. E ele tentou, como você leu comigo, tentou, mas não deu certo. Poderíamos dizer, Davi teve boa intenção, né? Mas você também conhece o ditado, que de boas intenções o inferno está cheio. Não adianta ter uma boa intenção, tentando fazer com que a presença de Deus esteja contigo, com que Ele se aproxime de você, se você apenas tiver as boas intenções, mas não assim fazer da maneira correta. Ele tentou e não deu certo. E a pergunta que Davi faz no versículo 10, que nós lemos, no versículo 9, ele diz, como virá a minha arca do Senhor? Ele mesmo, depois do que aconteceu, ele ficou desgostoso, diz o 8 que desgostou-se Davi, porque o Senhor havia matado a Uzá. E ele faz essa pergunta, como virá a minha presença do Senhor? E muitos hoje também fazem essa pergunta, como fazer com que a presença de Deus venha a mim, esteja comigo, que eu sinta aquilo junto de mim? Então eu creio que esse texto nos mostra algumas coisas que nós precisamos entender a respeito do que fazer. Assim como Davi, ter boa intenção para que essa presença seja constante, não basta. Nós precisamos observar e entender como assim desfrutarmos da presença. Primeiro, entender que a sua presença não é um amuleto. Como nós vimos lá no versículo de 1 a 4, do capítulo 4, o povo entendeu que a arca, ela poderia dar poder, poderia ser um amuleto, e o ser humano gosta de amuletos. Aí eu te pergunto, qual o seu? Você tem ainda aquele dente de alho no seu bolso? Você antigamente fazia isso, com certeza, né? O crucifixo, você beijava o crucifixo, ainda fazia o sinal da cruz. O crucifixo era o seu amuleto, né? Ou a ferradura de cabeça para baixo. Comigo ninguém pode. Quem tem comigo ninguém pode em casa, aquela planta que afasta o mal olhado, eu não passo embaixo de escada, ou, de repente, a oração é o seu amuleto. Tem gente que tem a oração como um amuleto. Eu não posso sair de casa sem orar, porque se eu não orar, o inimigo vai me pegar, o bandido vai me assaltar. O ser humano gosta de amuletos. E a presença do Senhor não é um amuleto.
ela não pode ser entendida como um corpo fechado. Deus está comigo, então agora nada me atinge. Eu posso ir aonde eu quiser, posso fazer o que eu quiser, tenho o corpo fechado. Deus, a sua presença, não é um amuleto. E eles, naquela ocasião, entenderam assim. A presença de Deus, que era a arca, seria um amuleto. Já é motivo suficiente para nós ganharmos a batalha. Mas perderam. E Deus assim prova para eles que aquela arca poderia ser levada, tirada deles, e assim Deus permitiu. A arca, a presença de Deus, ela também não se pode ter a presença de Deus e o amuleto ao mesmo tempo. Veja o que diz no versículo de 1 a 7 do primeiro livro de Samuel, capítulo 5. Veja como é incompatível a presença de Deus e um amuleto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 7, diz assim: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod no dia seguinte, eis que estava caído Dagom, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Então veja que quando a arca é colocada junto do amuleto dos filisteus, que era Dagom, Dagom tinha que cair. Não tem como o seu amuleto ficar de pé se Deus estiver presente. Então você tem que escolher ou uma coisa ou outra. Ou você joga fora todos os seus amuletos e depende somente da presença dele, ou você não a terá. Porque ele não troca, ele não divide espaço com amuletos. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você não pode ter a presença dele como um amuleto, porque eles não convivem juntos. Deus não divide o seu espaço, não divide a sua glória com ninguém. Então, se ele está presente, Dagom tem que cair. Ou você escolhe o Senhor, ou você escolhe Dagom. Outra coisa que nós aprendemos é que a sua presença não é um objeto de decoração. Eles, assim, pensaram, bom, a arca deve ser bonitinha, vamos botar ela aqui, né, que ela vai decorar o ambiente. A presença do Senhor também não é um objeto de decoração. Deus, ele não pode ser desvalorizado, não pode ser trazido a um mero objeto de decoração. E muitos, assim, consideram a presença de Deus hoje. É como se fosse algo decorativo para mostrar para os outros, para que os outros vejam, como se fosse uma bijuteria, para que seja visto pelos outros. Não, Deus é muito mais do que isso. A sua presença não é um objeto de decoração. A sua presença também não pode ser maculada nem violada. Ainda aí, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 6, do versículo 19 ao 21, veja o que diz: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo, e para quem subirá desde nós? Então, a sua presença não pode ser maculada, manchada. Eles assim violaram a arca que era a presença de Deus, tiveram a curiosidade de abrir. Deixa eu ver o que é que tem aqui dentro.
e na curiosidade, violando a arca do Senhor, a sua presença, morreram 70 homens. E aí quem lê acha, nossa, mas que Deus rígido, que Deus violento, não é? Que Deus assassino. Ele tem mais prazer em preservar a sua presença do que em matar 70 homens. Então, como ele não pode se contradizer, e ele tem que zelar pela sua palavra, e tudo aquilo que ele instituiu, ele então fez, desceu e exerceu o juízo sobre esses 70 homens, porque violaram a arca do Senhor, violaram a sua presença. Então, em primeiro lugar, para que nós respondamos essa pergunta, como virá a mim a presença do Senhor, nós temos que entender que ela não é um amuleto. Isso é fundamental hoje para a igreja. Segundo, que nós também aprendemos que a sua presença ela tem instruções específicas de como deve ser conduzida. Deus estabeleceu padrões e regras. Não há bagunça no reino de Deus. Você que tem acompanhado aqui as aulas na escola bíblica tem visto o zelo de Deus nos mínimos detalhes. E ele assim estabeleceu lá no início, em Êxodo, capítulo 25. Abra comigo Êxodo, capítulo 25. Vamos ler do versículo 10 ao 16, que fala sobre a arca. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados, e no meio será o seu comprimento. 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca. 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira, de acácia, e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Deus, então, dá uma instrução específica de como ela deveria ser e de como ela deveria ser conduzida. Então, havia instruções específicas a respeito da condução da arca. Era um privilégio somente dos levitas, mais especificamente dos coatitas. Está lá em Números 4, que nós também aprendemos aqui. Os descendentes de Levi, Gerson, Coate e Merari, Deus repartiu entre eles o serviço da casa do Senhor. Desmontar o tabernáculo, cobrir os objetos, conduzir, carregar, quem fazia o quê, e conduzir a arca era um privilégio apenas dos levitas, mais precisamente dos coatitas. Então, não é bagunça, você tem que entender que conduzir a presença do Senhor tem padrões que ele estabeleceu previamente, e isso não foi visto naquele momento. Deus, ele não precisa de nenhum aparato moderno ou vistoso para que se leve à sua presença. Davi, então, nesse momento, quando ele pensa em levar a arca de volta para Jerusalém, você leu lá comigo que ele colocou onde? Num carro velho, caindo aos pedaços. Davi faz um carro novo. Davi, assim, imagina que levando a arca num carro novo, conduzindo ela pelo meio, não é? 2 homens, um em cima, o outro acompanhando embaixo, e ele assim imagina esse aparato vistoso que eu estou fazendo. Eu fiz um upgrade na condução da arca, da presença do Senhor. Aquele negócio de varais, de argolas, aquilo era um pouco antiquado. Vamos agora botar em cima de uma limusine, vamos carregar, porque é para que todo mundo veja o nosso zelo, como nós valorizamos a arca. Deus não está preocupado em que você coloque
apetrechos na arca, que você deixe-a mais bela, ou que você a conduza num carro novo ou velho. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado em que obedeçam os padrões que Ele estabeleceu. E aí as pessoas acham que, não, eu estou inovando, eu estou agora criando uma nova forma de cultuar ao Senhor, estamos introduzindo algo novo que ninguém tem, e Deus não precisa desse aparato. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 3, que nós lemos: puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Que maravilha, olha que beleza, um carro novo, vamos levar a arca, que triunfo, uma coisa triunfante, né? E o homem em cima lá carregando, olha que beleza. Será que era esse o sentimento que Deus queria quando se conduzia a arca? Foi isso que Deus estabeleceu para que conduzissem a sua presença, que era isso que ela representava para o povo de Deus? As pessoas hoje estão muito preocupadas em aparecer do que conduzir de fato a presença do Senhor. Acham que, de uma maneira de aparecer para os outros, vão aparentar que Deus está comigo. Eu me visto como um abençoado, eu falo como um abençoado, para todo mundo que me vê, pensam assim: nossa, ele leva a presença do Senhor com ele. Mas, na verdade, Deus não está preocupado com isso. Deus gostaria que você apenas levasse ela num varal, né? Colocasse os varais e colocasse no seu ombro e saísse andando, como Ele estabeleceu. Ele não quer uma Mercedes-Benz, Ele não quer uma Ferrari, não invente moda, não tenta atualizar o que Deus colocou como seu parâmetro, como sua regra. Ele quer coisas simples, Ele quer coisas humildes, como nós falamos aqui na terça-feira, como o profeta diz para o menino: olha, vai lá e vê, olha para o lado do mar. Na 7ª vez ele viu: olha, eu vejo uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. É o bastante. Não precisa um tornado, né, cinematográfico, aquela coisa de trovões e relâmpagos. Não, Deus prefere as coisas simples. Uma coisinha pequena, porque dali é que vai surgir toda a sua glória. Deus, então, não está preocupado e Ele não precisa de nenhum aparato moderno ou vistoso para se levar à sua presença. A sua presença, ela é constante nos justos. Veja o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, lá no final da Bíblia. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 4, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Hoje as pessoas acham que o que é de grande valor diante de Deus é uma roupa bonita, adornos, né, adereços, um bom relógio, um bom carro, para que todos vejam: olha como ele é cheio de Deus, é abençoado. Mas o que Deus diz no texto é que o que é de grande valor para ele é um espírito, o homem interior de coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. E as pessoas não estão nem aí para isso. Acham que Deus valoriza estar junto, presente, daqueles que valorizam o exterior. Deus não está valorizando o exterior. Ele sempre valorizou o interior. Por isso ele fulminou Uzá
como nós lemos, foi irreverente, por isso ele fulminou Uzá. Então Deus observa o interior, e isso é que é de grande valor. Essa é a presença de Deus nos justos. Então Davi fica com essa pergunta martelando na sua cabeça, voltando lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, versículo 9 ao 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Davi, então, fica com aquela pergunta na cabeça dele, porque ele ficou tão desgostoso do episódio de não ter conseguido trazer a presença de Deus para perto dele, que ele fica desgostoso e não quero nem mais saber dessa arca. Leva ela daqui, leva ela para outra casa, deixa ela em outro lugar, porque eu fiquei desgostoso, esse episódio não me agradou. E hoje isso também acontece. Às vezes, por causa de alguns episódios, as pessoas fazem exatamente isso. Presença de Deus, não deu certo. Eu tive experiências ruins, eu não quero ela mais próxima de mim, porque tive uma experiência desgostosa, não quero mais. Mas aí, alguém chega para Davi e dá a ele uma dica. Alguém chega com um lampejo, e no versículo 12, na parte A, diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Alguém diz assim: espera aí, Davi, você não quer mais saber dela, você ficou desgostoso, não quer levar ela mais para junto de si, e deixou ela na casa de outro, mas nesse lugar onde você deixou, Deus abençoou esse homem, e todos os que moravam com ele. Então Davi tem aquele lampejo brilhante na cabeça. Lógico, como eu fui burro, num estampido de alegria, ele muda de ideia, porque ele percebe o seguinte: foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Ele então tem um estalo e muda de ideia. Claro, esse Obed-edom, ele era da tribo de Corá, que era descendente dos coatitas. Então é lógico, agora eu me lembrei que Deus tinha um preceito para carregar a sua presença, para conduzir a sua presença, que era um privilégio exclusivo dos coatitas. Obed-edom era descendente da tribo de Coate. Então ele tem um lampejo, e sem reinventar a roda, sem querer atualizar nada, sem querer carro novo, Davi volta às origens. Ele volta, ele percebe o recado de Deus. Alguém é usado por Deus e bate no ombro de Davi. Davi, você não quer mais a presença de Deus, mas aquele homem onde Deus está presente, Deus tem abençoado a ele toda a sua casa. E Davi, então, ele cai em si e percebe o seu erro. Agora vá lá no primeiro livro de Crônicas, primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 15, veja o que diz o versículo 2. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas. Claro, me lembrei, eu quis inventar, mas ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Eu tinha me esquecido, por isso que aquele homem que ficou com a arca foi tão abençoado,
porque ele é desses, ele é dos que Deus elegeu, e ele sabe, ele é o homem qualificado para fazer a coisa da maneira que Deus quer. Então ele descobre que Deus deseja estar presente. Ele então quer que Deus esteja presente. No versículo 11 a 13 do capítulo 15, diz: chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, por que então não o buscamos segundo nos fora ordenado? Davi então descobre que Deus deseja estar presente, mas é necessário que seja da maneira certa. Lógico, eu fiz da maneira errada, por isso que não deu certo, por isso que eu fiquei desgostoso. Então, Davi reconhece o seu erro e diz a eles: vocês são os qualificados, vocês são os cabeças dessas famílias, e vocês é quem tem o privilégio de conduzir a presença do Senhor até Jerusalém. Hoje esse privilégio é nosso. Nós temos o privilégio de ter a presença de Deus. Não foi isso que Jesus disse? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Você é um levita, meu irmão. As pessoas confundem, levita é só aquele que toca. Não, os levitas eram os que faziam o serviço na casa do Senhor. E você está aqui para servir. Você recebeu dons e talentos de Deus com o objetivo de servir na obra dele. Você então é um levita. Você então carrega a presença de Deus. Paulo diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então você leva a presença de Deus junto contigo. Mas é necessário que você o faça de maneira correta, segundo os preceitos dele, não de qualquer maneira. No reino de Deus, ele não permite que nós troquemos os papéis. Não queira trocar de papel. Não queira, você mulher, ocupar o lugar do seu marido, como nós vimos na palavra. Pedro diz: as mulheres sejam submissas aos vossos maridos. O filho não pode querer tomar o lugar do pai. O membro não pode querer tomar o lugar do diácono, do pastor, do líder. Cada um tem o seu lugar. Deus não admite bagunça, ele não permite que se troquem os papéis. Então Deus tem regras claras. E de vez em quando, Deus derruba um do cavalo. Assim ele fez com Paulo. O fez cair, né, no caminho para Damasco, e ele então descobre, se bem que a palavra não diz que ele caiu do cavalo, né, mas Deus assim o derruba e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Deus de vez em quando derruba alguém, fulmina alguém em cima de um carro novo, não é? Para que nós percebamos a nossa iniquidade, para que a gente caia na real, como Davi caiu. Alguém chega e bate no nosso ombro: olha, aquele ali é abençoado por Deus. Para que a gente volte às origens, volte aos rudimentos da palavra, para que a gente aprenda as bases, os alicerces. Então, resultado, tudo transcorreu na mais perfeita ordem. Nesse mesmo livro de Crônicas, no versículo 15, do capítulo 15, diz: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Se fizer do jeito certo, corre tudo bem. Se quiser reinventar, se quiser modernizar, vai dar errado. Então, siga conforme o padrão estabelecido por Deus. Deus não quer carro novo, Deus não quer nada grandioso, Deus não está preocupado se você vem com a roupa humilde ou se você vem com a roupa bonita. Ele está preocupado com o seu coração,
como você está aqui dentro. Então, nós precisamos entender como a presença de Deus vem até nós. Como fazer para que ela venha até nós. Nada muito grande, nada espalhafatoso. Não imagine, não se surpreenda se num templo enorme, gigante, Deus não estiver ali presente. Não digo presente observando, vendo o que está acontecendo ali, mas presente agindo, conduzindo, tocando as pessoas. Não se surpreenda, porque em muitos templos grandiosos, bonitos, Deus não está agindo. Deus não está presente nas pessoas, porque Deus escolheu as coisas simples para confundir as sábias. Deus prefere as coisas humildes. Tem uma música do Sérgio Lopes, meu cantor preferido, O Meu Rei, que eu não vou conseguir cantar aqui, porque eu não tenho esse dom, né? Mas a música diz assim: me chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Vamos ver sua pompa, carruagens de ouro que vão lhe acompanhar. Vamos ver seus cavalos, estandartes dourados, sua guarda real. Tudo isso se imagina de um rei. Então fui procurar, orgulhoso avistar, o meu rei triunfar. Mas como eu acharia quem eu não conhecia em meio à multidão? E encontrei no caminho, sobre um jumentinho, alguém que me olhou. Perguntei apressado se ele havia encontrado e onde estava o meu rei. Ele apenas sorriu, seu caminho seguiu, e eu também me afastei. Já cansado e abatido, eu cheguei ao final daquela multidão. Mas não vi carruagens e não vi estandartes, não achei o meu rei. Perguntei outra vez, e a resposta que ouvi jamais esquecerei. O teu rei vai sozinho, sobre um jumentinho, e em soluços chorei. As pessoas saem imaginando, né, que Deus está nas coisas grandes, reluzentes a ouro, mas Deus escolheu andar sobre um jumentinho. Deus escolheu que a sua presença fosse carregada por varais em ombros de homens específicos. E aí, nós hoje queremos a presença de Deus, mas não temos essa humildade de nos submeter, de não querermos triunfar, né, aparecermos triunfantes, porque nós não queremos carregá-lo nos ombros. Isso hoje não pega bem, parece escravidão, mas é exatamente isso que nós somos. Somos escravos dele, somos servos dele, e carregá-lo é um privilégio. Então é necessário que nós entendamos o que eu devo fazer, como fazer para que a arca do Senhor esteja em Jerusalém. É isso que você tem que entender. Ela não é um amuleto. Deus tem preceitos, regras, e Deus quer coisas simples. Como disse Davi, nós não fizemos conforme ele tinha ordenado. Por isso ele se retira. Se não houver obediência, se não fizer como ele estabeleceu, ele sai, ele se retira. Mas fazendo, é só alegria. Voltando lá ao segundo livro de Samuel, para a gente terminar, capítulo 6, do versículo 13 ao 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, do versículo 13 ao 15. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. É assim que acontece quando nós fazemos da maneira correta. Se carrega a presença de Deus com júbilo, com alegria, tudo corre bem, ninguém é fulminado, ninguém é exterminado.
é só fazer da maneira correta, seguir as ordens como Ele estabeleceu. Não desista da presença do Senhor na sua vida. Não faça como Davi fez em determinado momento. Ficou desgostoso do episódio, porque ele deve ter se sentido frustrado. Eu fiz o melhor, mas eu botei um carro novo. Eu fiz o que tinha de melhor, porque Deus fez isso comigo, fulminou o pobre do Uzá. Mas não desista, porque Deus está junto daquele que de fato é humilde, daquele que tem as mãos limpas, daquele que age conforme as regras que Ele estabeleceu. Esse Deus abençoa. E que você também seja assim. Apenas o busque segundo te foi ordenado. Amém? Que Deus te abençoe.